Vamos falar de Copa do Brasil! Simbora então falar de Copa do Brasil e o resultado tá aí, ó. Maringá 2, melhor elenco da história do Galo, 2. O Galo visitou o Maringá ontem pela terceira fase da Copa do Brasil e passou o maior sufoco no interior do Paraná, empatando em 2-2. O time do técnico Cuca passou o jogo inteiro correndo atrás do resultado, já que sempre ficou atrás do placar, ou empatado, né? O Maringá foi para trocação com o Atlético e finalizou 13 vezes. 13 é Galo? Não, é Maringá nesse caso. Sendo 7 delas no gol do goleiro Everson Lélio Gustavo. Péssimo resultado pro Maringá, né? Não, olha, merecia mais. Da tradição. Pro Atlético, a gente sabia que o jogo lá não seria fácil. Tradicionalmente, esse Maringá tem complicado aí os times da primeira divisão. Já tinha vencido o Flamengo lá. Venceu o América ano passado, eliminou o Juventude esse ano. 3 jogos sem perder. E já tem agora 12 jogos de invencibilidade na temporada. Ah, são 12? É. E, cara, mas mesmo nada disso justifica também uma dificuldade que o Atlético teve no jogo. Agora, você vai e pega ali, leva um gol no início, uma jogada daquelas mais cantada do que a Gretchen no domingo do Silvio Santos rebolando, pô. Ô, Lélio, mas o cara não tentou chutar, foi um chute errado que veio parar no pé do outro ali, entendeu? Mesmo assim, sem querer, o zagueiro tem que estar atento. E o Igor Rabelo não conseguiu interceptar a bola. Tentou dar um carrinho, né? Não, tentou, mas o cara vai e ganha dele, no espaço, ele ganha o espaço dele e faz o gol, 1-0. E aí lá vai o Galo de novo correr atrás do marcador, como tem sido aí uma tônica nos últimos jogos. Ele consegue empatar no final do primeiro tempo com o Igor Rabelo, quando parecia que tomaria conta do jogo. Chegou a ter um gol bem anulado. O Wallace ainda está afirmando que a bola não saiu. Não saiu. Eu acredito que a bola sai ali no segundo momento. E ele tá com esse frame aí do segundo lance. Mas ele tá levando saiu. Agora na carteira do dinheiro dele. Todo mundo ele mostra. E aí, cara, vem o segundo gol, que é um gol contra do Fausto Vera, e o Atlético correu atrás, empatou com o Hulk, chegou a ficar próximo do terceiro gol, mas no final das contas ainda teve um lance polêmico para o Maringá. Eu, com sinceridade, eu ainda tô querendo entender o porquê do juiz não ter marcado o pênalti. De uma forma geral, todo mundo acha que é pênalti. Segundo o Militão, o Coelho puxou primeiro a camisa dele. Eu também, só pode ser isso. Não, pode ser ele puxou a camisa do Coelho primeiro, né? Sim, o cara... o cara do Maringá puxa primeiro a camisa do Coelho. E aí ele foi ao VAR e viu... Cara, eu já até falei pra Karina aí, ó, e o deu... No final, ela calma, e eu só nos tapão na mesa, e xingando. Virando figurinha. Desgrama, só no tapão. Pá. Olha lá, ó. E aí, mano, esse frame aí vai ser muito pênalti, né? E aí, cara, o juiz vai e volta. Com as mãozinhas assim, eu acredito. Eu falei, já tá bom demais. Mas realmente, pra mim, isso aí é pênalti. A CBF deveria disponibilizar um áudio para explicar o porquê ele não marcou pênalti. Tem, esses áudios sempre estão veiculando aí, né? De vez em quando. E a costura do uniforme agarrou no mindinho do Coelho. Isso acontece demais. Tava calminha, sabe quando a roupa tá soltando e agarra na roupa? É aquela pontinha, sabe? Sobre esses lances você pode falar, porque o Corinthians é beneficiado sempre. Você lembra aquele Grêmio e Corinthians que não deram um pênalti? Não. Atlético e Corinthians, final de 99, um pênalti claro pro Galo do primeiro tempo. Lélio. Tava 0-0. Sempre que lembrar 2005. O cara vai lá e tira a bola com a mão dentro da área, assim, ó. Márcio Rezende de Freitas, aqui eu falo os nomes. Márcio Rezende de Freitas. Maref. Não marcou o pênalti. 2005. Quem que era o árbitro? Márcio Rezende Freitas, que parece muito com você fisicamente. Exatamente. Deu um pênalti inexistente pro Corinthians, não foi? Contra o Internacional. E ainda expulsou o Tinga. Expulsou o Tinga. Então,
você não tem lugar de fala. Você Só não saber. Aliás, não. Você tem lugar de fala. Pra você justificar. E você, Contra, você tem lugar de falha. Todo. Deixa eu te falar. Pra você justificar um lance desse contra o Maringá na Copa do Brasil, você foi em 1999. Ah, é? Irmão. Morri em 2002, vocês ganharam roubado do Brasiliense, a Copa do Brasil. É isso aí. Brasiliense. Não tá nem qual divisão brasileira. Eu acho que ganhar de qualquer coisa roubada de um time de Brasília, eu acho que é reparação. É verdade. Isso eu concordo. E o dono do time era um senador caçado, mas a filha dele lá tá lá agora sensacional, comandando. né? Mas e lá inclusive foi o primeiro da Fatal Models, não foi? Ou foi Brasiliense. Ou foi uma casa similar Vitória, Brasiliense. Mas zoeira à parte é o seguinte, o Atlético ficou devendo. Por mais que tenha finalizado o dobro de vezes e tudo mais, o time jogou mal. Ô Lélio, por que os jogadores do Atlético na hora da coletiva não, na entrevista ali, na zona mista, não sei, a maioria, até o próprio Cuca, fala assim, o time do Maringá joga diferente. O que é esse jogo diferente que eles falam? Eu também. Abarcação? Mas aqui. Mas foi até bom. O time pega muito, né? Joga marcando. Não, mas falaram diferente. A palavra diferente dele, sem precisar do juiz. Marca individualmente muito. Isso aí deu pra ver. Por exemplo, aqui Vilar, ele bateu no Hulk o jogo inteiro. E o juiz foi conivente com... Aliás, o juiz fraquíssimo, pra falar a verdade, né? Mas é um time que joga marcando forte e eu não sei se diferente também. Eles falaram isso 3, 4... Você chegou a ver isso? Eu assim, Serginho? Eu com aquela imagem assim, meio saturado, um negócio estranho, que tava, pelo menos pra minha visão, não tava boa a imagem, não. Não deu pra perceber. A Lady Gaga, você chegou a ver? A diferença que eu vi é que o Atlético, de novo, ele jogou mal. E o Alonso jogando como volante, se eu não estiver enganado. Foi o que eu entendi. O Alonso ali, à frente da zaga, parecia um peru tonto ali dentro de campo, pô. A verdade é que foi uma grande... Teve momentos assim que era pelada pura, né? Oi, é guerra. Tem uma jogada legal e depois tinha 10 jogadas assim, ruins. E sabe, pelada mesmo. Eu ontem tinha postado que quem iria marcar era o jogador Buga, né? Você lembra que eu falei que era o Maranhão? O falou que era o Maranhão. Mas lembrei na hora. Eu falei assim, sacanagem, vai sair o Buga. Saiu. Aí quem que foi entrar no lugar dele? O Biscoito. Eu falei, agora vai ser melhor ainda. Nossa, ainda bem que não tava chovendo. Não. Mas é isso, vamos ver aí agora. O que me preocupa mais... O principal agora é descansar, porque e o Coelho ontem, que pra mim tava cansado no último Foi o melhor jogador. Foi o melhor jogador do Atlético, disparadamente. Foi mesmo. Tem muita atuação do Fausto Vera. E a torcida do Maringá gritando, você viu na hora do empate do Atlético? Vergonha! Timinho. Vergonha! Chamando de timinho, eles fazendo cera pro Maringá. Não chamou. Não, chamando. Do empate? Na hora que empatou, 1-1. Ou 2-1. O Hulk de Murrinha? Era Murrinha? Que Murrinha? No 1-1. Era Murrinha. Ele tá achando vergonha. Sobrinha. Sobrinha. Era sobrinha. Melhor ainda. Não, e aí o Atlético começou a fazer cera e a torcida chamando de timinho. Foi igual o timinho, teve pênalti roubado, fizeram cera. O pênalti eu também acho que foi, mas a gente tem que ver o que o árbitro viu antes. E igual no sábado, você tá chorando, hein? Devia colocar o choro pra ele. Fala aí de novo do pênalti aí. Não vou ficar falando de pênalti, não, O Brasil tá vendo tanto que o time, se não tem pênalti a favor, tem pênalti roubado contra. Isso é um absurdo. Agora, quando o senhor vier voltar aqui reclamando de arbitragem, a gente vai falar assim, reparação, não é nem reparação histórica, não, reparação da semana passada. Agora, é um jogo jogo, né, Lélio, que eu acho que o Cuca... O Cuca, ele tá preocupado, viu, velho? O Cuca, você pode gaguejar na hora do Cuca, né? Mas o Cuca... Vai estar preocupado. Mas ele falou que o time jogou bem. Não, mas aquilo é despistando, pô. O que me preocupa é a coletiva posterior ao jogo, o qual a gente entende que o técnico ele vai blindar os atletas, ok, até aí tudo bem, mas diante desse cenário, que são 11 jogos e 2 vitórias, tá falando de 11 jogos
2 vitórias. E vou dizer mais, não é 11 jogos contra postulantes a título, não. Nessa brincadeira, você tem a estreia no Campeonato Brasileiro contra um Grêmio que já vinha mal no estadual, tanto é que o técnico cai. A gente sabe que o time não tá maravilhoso. Tem, assim, a gente sabe. De maiores problemas, o 0x0 contra o São Paulo, 1x0 contra o Botafogo, tá tomando taca de um Santos que você vê o ritmo que tá, inclusive com torcida invadindo. Tem crise, né? Por aí vai. Vitória, Mirassol. Cara, o mais respeito que você tenha é uma sequência de jogos contra times que o Atlético era disparado favorito. Você tem uma ideia? Só 2 vitórias. Hein, Bruno? Você tem uma ideia? Não tem como você chegar numa coletiva e falar assim, não, o time está jogando bem. Não tá, não. Não dá. O Grêmio e o Santos só ganharam do Atlético. Oi? Pois o é. Grêmio... Não, a única vitória que o Grêmio tem no campeonato é em cima do Atlético. A única vitória do Santos é em cima do Atlético. Então, beleza. Por mais que agora também não adianta meter o cacete do Rubens Menin, porque ele é o dono, né? O Rafael Menin, quem quer que seja. Porque agora é um problema de campo. Tem muitos desfalques. Mas o técnico recebe um bom salário justamente também para ter ali uma solução para os problemas. Sabe? E ontem essa do Júnior Alonso foi mais uma invenção, porra. Foi mais uma invenção. Lério, eu tava vendo o jogo lá no Pedrinho, lá, com o Humberto, os caras lá, todo mundo, e o pessoal metendo pau no Poço Vera. A pena inox chegou, viu, Totó? Mas o... Poço Vera, né? Você tava reclamando dele. Mas, pô, ele não é o único. Mas você viu que ele acertou o chute no gol? Exigiu defesa do goleiro. Ele acertou o gol. Ele acertou o gol, pelo menos. Ele fez o gol contra. Ele fez gol. Não, mas ele sempre busca o ataque ali. Ali foi um lance involuntário, cara. Não, ali tava muito em cima. Muito em cima. Não é o problema, não é. Mas não é por causa do gol, não. Tô falando, eu acho que era... Ele, o Rubens também, ele estava... Normal. O Scarpa estava jogando fora da posição também, Léo? Não, o jogou foi mal pra Chuchu. Embora, agora, muita gente fala, reclama do Hulk, reclama do Scarpa. O melhor em campo junto com o Coelho. Aquilo e tal. Falou, gente, é simples. Rubens Menin, já fica a dica aí, já que o Serginho tá falando que eu tô amansado. Contrata Mexerica, Vanderlei. Vanderlei, vocês não podem lembrar, não, né? Dele Cardoso. Castilho, contrata esses caras, pô. Sabe? É isso aí. Seu sonho vai ser realizado. Essa época você era mais feliz. Pois eu não, mas parece que muita gente era. Mas, e aí, vai tudo em cima dos jogadores e os caras ficam, sabe, evitando criticar o Cuca. O Cuca tem a culpa dele. A crise não é maior pro lado do Cuca e pro lado do Atlético, ainda por ser caixinhas diferentes. Caixinha sul-americana. Depois nós temos a Copa do Brasil e o brasileiro. Se fosse só no brasileiro, por exemplo. Nossa, teu pau tava quebrando. Não tava? Aí eu te pergunto. Mas peraí, mas eles estão felizes. Porque lá na Sul-Americana eles são líder do grupo. Você lembra que semana passada estava comemorando a liderança do grupo da Sul-Americana? Somos líderes. Você tá feliz, Léo Gustavo. Não tem que Eu nem queria que o Galo jogasse com o time titular. Você sempre fala que tem que priorizar a Sul-Americana. É verdade, ele falou isso. Seu nariz. Seu nariz. Então tem que estar feliz. Tem que estar feliz. Seu nariz. Vou te fazer uma pergunta não republicana, hein? Isso aí é pra deixar abaixo. Eu sou republicano. Ano passado, o Galo não quis abrir mão de nada e acabou sem nenhuma coisa. Pelo contrário, lutando contra o rebaixamento na última rodada. A gente tem, esse ano, um elenco que já se prova frágil. Acho que é culpa da diretoria, porque ninguém nasceu ontem, sabe que precisa disso, sobretudo pela quantidade de competições. Não seria o caso de abrir mão intencionalmente de uma competição? Claro. Chegava assim, não. Mas qual delas? Vai abrir da Sul-Americana. Como é que você vai abrir mão? A única que vocês estão bem. Sul-Americana. Então joga só mineiro, pô. Da Sul-Americana porque você tem viagens longas, agora tem uma lá pro Equador. Já foi pro Equador? Não. Ah, tá. Mas eu queria que o Atlético, por exemplo, poupasse no jogo contra o Caracas, para estar inteiro contra o Mirassol e ontem contra o Maringá. Mas é só a gente observar, gente. Olha o São Paulo ontem. Sabe? O Inter! 2-1. O Inter contra o Maracanã, dentro de casa, foi 1-0. Mas só que teve 2 gols anulados e o pênalti perdido. Mas foi 1-0. Foi 1-0. E o Fluminense?
Tava Poderoso. 1x0 também. 1x0, cara, contra o Aparecidense. Placares magros. Sabe? E o Fortaleza contra o Retrô. Empate de 1x1. É pra você ver. Então, cara, a Copa do Brasil, se você entra, mole, dança. Você não ficou bom, não, né? Não. Você acha que tem que jogar mais duro. Quando né? entra mole, não ri.